Olá, você, minhas boas-vindas para mais um vídeo aqui do canal, continuando essa nossa, poderia-se dizer, minissérie sobre Abraão, que é uma continuação da série No Princípio. No episódio anterior, nós paramos então quando Abraão entra na história no livro do Gênesis, no finalzinho do capítulo de número 11. Nós já temos informações importantes que Abraão é da terra de Ur dos Caldeus, uma terra extremamente politeísta e polilatrista, uma terra que era muito proeminente na sua época, com a cultura difundida, com a presença de vários estrangeiros para comércio, para entretenimento de uma forma geral. Estimava-se que Ur dos Caldeus tinha ali aproximadamente 65 mil habitantes na cidade, era a mais populosa daquela época, filho de Tera, irmão de Naor, esposo de Sarai. Esse era Abrão, ainda não tinha o seu nome mudado para Abraão e agora era apenas Abrão. Ele então está na história situado como o filho de um homem que confeccionava deuses domésticos, ídolos domésticos, que tinham forma e aparência. Esses ídolos domésticos serviam de recibo, serviam de escritura de propriedade, seja gado, seja terras, e então haviam deuses presentes na cultura de Ur dos Caldeus, aonde Abraão morava, e ele tinha uma esposa que o texto enfatiza que ela era estéril. Nós saímos do conceito ali da situação da Torre de Babel, a confusão das línguas e o espalhamento dos povos, gerando aí as diferenças de idiomas agora, que também gerariam as diferentes nacionalidades com o espalhamento desses povos pela terra. E temos agora Abraão entrando na história. Vamos continuar então a partir do capítulo de número 12 de Gênesis e vamos estudar esse capítulo em específico nesse vídeo para entendermos a continuação da história de Abraão e entendermos também um contexto ainda daquele período na Mesopotâmia. Lembrando que se você é novo por aqui, eu já queria te convidar a estar aí clicando no curtir, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para receber informação de todos os nossos conteúdos. Eu vi que alguns comentaram que o primeiro vídeo dessa minissérie, o pessoal não recebeu a notificação, né? Então ative aí, confira se você está inscrito. Eu também teve gente que falou que eu achava que eu era inscrito no seu canal, mas aí eu fui descobrir, a pessoa, toda vez que eu peço a inscrição, ela clica de novo, então você se desinscreve. Verifique se para você aparecer inscrito, é porque você já está inscrito. Se aparecer para você inscrever-se, é porque você não é inscrito ainda. Aí você se inscreve e do lado clica para ativar o sininho. E aí toda vez que eu lançar conteúdo aqui, o YouTube vai te avisar que tem conteúdo novo na área para você assistir, ok? Aqui estão as minhas redes sociais, como você pode ver aqui embaixo, o meu Instagram e o meu TikTok. Caso você não siga nenhuma dessas redes, me dá também essa força. Eu coloco lá posts de geopolítica ou de algum comentário bíblico, alguma curiosidade. Às vezes lugares onde eu dou algum estudo bíblico, ou alguma palestra, ou alguma pregação. Então você pode acompanhar também, tá bom? Feito aqui o nosso famoso jabá, vamos ler o texto aqui de Gênesis capítulo 12. Vou ler os primeiros versículos para nós começarmos nos situando. Eu leio sempre a Almeida Revista e Corrigida, a famosa ARC. Capítulo 12, verso 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós temos algumas informações interessantes. Primeiro que o versículo 1 ele começa com uma expressão irônica, ora. E aí vai falar
O Senhor disse a Abrão. Por que seria oportuno começar esse texto com uma expressão irônica? Ora, por aquilo que nós contextualizamos no final do capítulo 11. Pela terra de Ur dos Caldeus, ela ser politeísta, polilatrista, os habitantes de Ur dos Caldeus adoravam, criam em muitos deuses. Você tem um contexto de que eles tinham nome, forma, aparência. Eu já contextualizei isso no episódio anterior. Então, ironicamente, numa terra onde há muitos deuses, uma terra onde há muita crença em diferentes divindades, um Deus sem nome, pelo menos nesse primeiro momento, sem nome, sem aparência, sem formato, sem esposa ou descendência, filhos semideuses, ele aparece a Abrão, ou pelo menos ele conversa com Abrão. Então, o irônico seria mais ou menos esse o contexto. Em uma terra de tantas divindades, com nome, com formato, com aparência, o Senhor, que não tinha nome revelado, nem aparência, era desconhecido daqueles da região de Ur dos Caldeus, chega para Abraão e começa a falar com ele. Então é irônico que em terra de tantos deuses, Abraão converse com um Deus sem nome, sem aparência e formato. Então, de fato, é irônico começar dessa forma. Seria algo como: em terra de tantas divindades, o Senhor vem e fala com Abraão. E aqui nós temos uma progressividade que você vai ter uma ordem em 3 estágios. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Por que é uma ordenança em 3 estágios? Nós temos aqui a Mesopotâmia como a região como um todo, aí nós temos a terra de Ur dos Caldeus. Dentro de Ur dos Caldeus, você certamente tem o vilarejo ou a aldeia dos parentes de Abrão. Você tem Tera, seu pai, você tem Naor, seu irmão, você tem Ló, seu sobrinho, que entra na história em alguns instantes. E aí você tem, consequentemente, a parentela, que é o círculo social que cerca. Então Deus está dizendo para Abraão: sai de Ur dos Caldeus, que fica no vilarejo onde você mora com seus parentes, mas também sai do meio desses teus parentes que exercem influência sobre você, para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Então, até para você começar a caminhar é difícil pensar para onde eu vou, porque até mesmo num conceito desértico, como é o caso aqui, para você peregrinar no deserto, você precisa ter uma noção de para onde eu vou, buscando ali algum tipo de relva, grama ou fontes de águas, né, no deserto, os oásis. Ainda que os oásis eles são transitórios e são passageiros, né, o oásis são pequenos ajuntamentos de água que depois a areia vem e cobre e aí ele brota num outro lugar. Os oásis eles são transitórios e eles mudam de lugar com alguma frequência, né? Você se identifica ali normalmente pela presença também das tamareiras, né, para saber onde tem ali algum tipo de hidratação ou irrigação, para que você possa encostar ali. E você tem aí algumas regras básicas de sobrevivência no deserto, que é você buscar essas regiões onde há algum indício de que haja água, por aquilo que está plantado próximo ali, onde os animais eles se aglomeram mais no próprio deserto. Então, até para Abraão começar a obedecer essa ordem é um tanto quanto complicado, porque sai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não mostra a terra e fala: você vai vir para cá. Então, até para você começar a peregrinar e marchar é complicado. E aí nós temos Abraão. Aqui no caso, eu vou cometer esse equívoco várias vezes. Ele ainda é Abrão, mas eu estou chamando de Abraão porque é o nome que mais se populariza, né? Então, entenda, por gentileza, da forma correta, mesmo que eu cometa o equívoco de falar Abrão ou Abraão em momentos que o nome já mudou, tá? Quando Abraão, então, ele
atende essa ordenança tripla, o texto não registra um questionamento. Pode ser que esse questionamento tenha ocorrido, pode ser que tenha havido um diálogo, alguma coisa dessa natureza, e o texto não registra. É possível, mas nós vamos ver mais para frente que Abraão, a primeira vez que ele fala alguma coisa de fato, pelo menos registrado na Escritura Sagrada, é questionando a Deus sobre essa mesma ordem lá na frente. Então, baseado nesse registro escrito, há um pressuposto de que aqui no momento ele não tenha questionado, não tenha titubeado, o que mostra também que provavelmente, pela maneira como ele responde, inquestionando a Deus, nós podemos também pressupor de que já havia uma predisposição no coração de Abraão a sair dessa terra, do meio da sua família, por alguma razão que nós desconhecemos num primeiro momento. Questão de relacionamento, ou talvez porque ele não visse com bons olhos essa questão dos muitos deuses, ou de repente ele não queria seguir a profissão de seu pai, queria fazer outra coisa da sua vida. Mas, baseado no que vai acontecer a seguir, nós entendemos que provavelmente o pensamento dele não está só nele mesmo, mas também naqueles que ele leva com ele na jornada. Deus manda ele sair do meio da parentela e é até natural que ele leve consigo a sua esposa, mas ele leva também o seu sobrinho e a família desse seu sobrinho. Então, o que talvez seria também essa motivação de Abraão sair dali sem titubear? Nós já vimos o contexto de que Abraão ele assume uma responsabilidade para si, ele paga para ver, ele veste ali uma camisa, ele compra uma briga, que é continuar com a sua esposa estéril consigo, né? Ele continua ali na companhia, casado com Sarai, que não era Sara ainda. Talvez eu cometa esse equívoco também em alguns momentos, tá? De trocar os nomes quando eles ainda não foram trocados no texto bíblico. Mas você tem, por exemplo, como já comentado, ele assume essa bronca, essa responsabilidade de, mesmo segundo a tradição, os costumes do deserto ali, da Mesopotâmia, sabendo que a mulher estéril era considerada maldita, e segundo o Código de Hammurabi, que nós também já mencionamos, ele poderia devolver ela ou abandonar ela, ele paga para ver e fala, não, eu não abro mão da minha esposa. Mesmo sabendo que isso implicaria numa dificuldade dele prosperar comercialmente ou em alguma terra onde ele pudesse vir a estabelecer moradia. Porque, como já dito também no episódio anterior, se alguém vai fazer negócios com você, a pessoa vai observar se você tem esposas e filhos e servos para entender se você é bem-sucedido financeiramente e para saber se é um bom negócio negociar com você, é redundante, né? Para saber se é um bom presságio, para saber se é de boa sorte, negociar com você, aí ele vai querer saber qual é o seu Deus, para entender no que você acredita e de que terra você vem, porque as divindades eram muito atreladas à região. Existem alguns outros contextos sobre territorialidade de divindades, e isso está muito presente na Bíblia, tá? Mas era importante também ter essa informação para saber, eu devo negociar com esse cara? Então o que eu tenho que olhar? As esposas, para saber se ele é um cara no mínimo saudável ou abençoado, né, com várias esposas, consequentemente com vários filhos, até porque numa questão comercial, se você negociar com alguém uma dívida paga em partes ou para pagamento no futuro, que também era muito comum, se você vier a faltar por falecimento, por qualquer outra razão, os teus filhos, né, o teu primogênito e os filhos em seguida, são a garantia de que o negócio vai ser mantido. Haja vista o exemplo que nós temos no livro dos Reis, quando a mulher relata ao profeta Eliseu, olha, o teu servo serviu aos profetas, ele morreu, e os credores vieram e buscaram os meus filhos. Então, isso é um costume mesopotâmico, isso é um costume do Oriente Médio. Hoje em dia não sei tanto porque tem várias leis, né, por causa da ONU, essa questão toda,
mas é um costume bastante presente em certo momento, e é provável que hoje, de alguma forma, ainda prevaleça. Mas uma forma de você ter ali uma certa garantia, caso aquele homem, pai de família que negociou com você vier a faltar, você tem os filhos. Então você tinha que observar a quantidade de esposas, quantidade de filhos, consequentemente a quantidade de servos, e aí você observava também o Deus que ele acreditava, para saber de que região ele vinha e qual era a fama e a prosperidade dessa região de onde ele vinha. E, consequentemente, você tendo um Deus que você acreditava e seguia, ele teria que ter um nome que representava os atributos, né? O nome dizia que tipo de Deus era pelos seus atributos. E aí ele tinha uma aparência que permitia com que você esculpisse os terafins, né? Os ídolos domésticos, que serviam como recibo, escritura. Então tudo isso era importante no contexto comercial. Então quando Abraão ele escolhe sair do meio da sua terra, da sua parentela, levar sua esposa, continuar casado com uma mulher para os costumes ali maldita, árvore infrutífera, raiz seca, todos esses nomes que eram dados a mulheres estéreis. Ele está, como a gente fala na expressão mais geek, né, mais nerd, ele está tentando zerar o jogo no modo hard, né? Ou no very hard. Porque ele está seguindo o caminho mais difícil, mantendo uma esposa estéril junto com ele, ouvindo um Deus que ele não sabia a aparência, o nome. Ele entende que num primeiro momento não era um Deus que estava em Ur dos Caldeus, porque foi a primeira ordem, era eles retirar ele dali para ir para um lugar que ele mostraria, provavelmente era a terra onde esse Deus de fato mandava. Então ele escolhe o modo mais difícil de seguir a sua vida. E o que faz a gente pensar que ele tem uma característica diferenciada, né, que motivaria ele a sair dali sem titubear, é que provavelmente esse desejo já estava no coração dele, ele já tinha o projeto de sair dali, provavelmente pelas informações que temos em seguida. Ele insiste em levar sua esposa estéril, talvez houvesse uma pressão por parte de seu pai Tera, que a gente vai ver depois que também era pai de Sarai, só eram mães diferentes, né? Abraão e Sarai eram de mães diferentes, mas todos eram filhos de Tera. Talvez houvesse uma pressão de Tera para que Abraão devolvesse, repudiasse essa esposa e acabasse desposando outra mulher para que tivesse filhos, né? E é até interessante isso porque no conceito mesopotâmico, sumério, no conceito do Oriente Médio, os filhos que são gerados de uma união do homem com a mulher ali, os filhos eles são netos do pai do homem. Quando um homem tinha uma filha, ele queria tão depressa fazê-la casar, porque ele só teria a indenização por meio do dote via casamento. Ele não teria continuidade da sua linhagem, porque os filhos que viessem do ventre daquela filha seriam netos do pai do noivo e não do pai da noiva. Então existe uma importância também no que diz respeito à continuação da linhagem. Então Tera se via ali num grande dilema. Talvez houvesse uma pressão para que Abraão repudiasse Sarai e arrumasse uma outra esposa. Então, nós vemos que talvez Abraão não querendo desfazer, e aqui é uma pressuposição com base nas informações e na cultura, tá? Os versículos a seguir vão trazer um pouco de luz sobre esse contexto também. Mas Abraão estava provavelmente diante de um grande dilema. E talvez essa razão tenha sido um facilitador para ele ouvir a voz de Deus e ver com bons olhos, sair do meio da terra da parentela e do meio dos pais dele ali, da família, né, para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Porque provavelmente ali onde ele estava havia um grande conflito e uma grande pressão social no núcleo da família por causa de Sarai, por causa de tudo o que envolve esse contexto dela ser estéril e como isso era ruim comercialmente para Abraão, logicamente, mas para o seu pai Tera e para sua família ali em volta. Provavelmente Abraão era
um familiar, um parente, problema para ser resolvido no meio deles. Haja vista que também não temos registro da família tentando segurar Abrão ali. Tipo, não, despede tua mulher, mas fica você. Pelo contrário, nós não temos essa informação e nem posteriormente temos informação dele querendo voltar ou da família indo buscar ele. Então veja que provavelmente o que motiva, uma das razões que motiva essa saída de Abrão dali é porque isso já estava no seu coração. E Deus ele usou essa ocasião para manifestar a sua vontade natural, chamando Abrão para começar ali o seu projeto da nação eleita, né? A nação de Israel que começaria da sua descendência. Nós temos outros indicativos, por exemplo, ele vai levar Ló, seu sobrinho. Por que ele faz questão de levar o seu sobrinho? Aí nós temos que supor também que provavelmente, por não ter filhos, ele desenvolve um laço de paternidade e responsabilidade com esse sobrinho. Então era como se fosse um filho. Tanto que o projeto inicial é que Ló caminhasse com Abraão onde ele estivesse. Depois nós vamos estudar que há um evento que acontece que faz com que eles se separem. E Abrão abre mão de escolher uma terra melhor para si, para permitir que Ló escolha uma terra. Então é meio que um instinto paterno ainda cuidando de Ló. Então provavelmente, por não ter filhos, Abraão tem um laço de paternidade. Isso também vai transparecer quando Abraão intercede junto a Deus pela possível destruição de Sodoma e Gomorra. Ele está pensando em Ló, mas é lá onde ele está morando, se o Senhor destruir, aí começa aquela negociação, se tiver 10 justos, se tiver 5, se tiver um só. Há indícios no texto, então, de que Abraão tinha essas razões para atender a Deus tão prontamente e levar consigo ainda sua esposa e o seu sobrinho. Há outro detalhe importante que deve ser considerado. Deus fala, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Aqui nós temos, em primeiro momento, Deus está atendendo uma demanda, uma necessidade ali de Abraão, e Deus entende que a situação de Abraão vem ao encontro de uma demanda que Deus também quer começar a pôr em prática. É interessante como esse versículo de número 2, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome e tu serás uma bênção. Ele é uma demanda de Deus para um evento ocorrido há poucos instantes, que nós falamos no capítulo anterior. Porque você tem o capítulo 11, o contexto da Torre de Babel, vai dizer, era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. Versículo 4, disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Veja que o objetivo é os homens se juntaram e empreenderam, né, ali na figura da liderança de Nimrod, edificar uma grande cidade. Eles queriam falar, já estamos aqui, somos poderosos juntos, vamos fazer uma grande cidade, nós vamos fazer uma cidade, vamos fazer uma torre que toque nos céus. Eu já disse aqui as razões do episódio passado também, que tinha ali a possibilidade de subir até lá e conversar com os deuses e se proteger de um possível novo dilúvio, né? São razões apresentadas por James Cuggill e Flávio Josefo, foi falado no episódio anterior. Aí aqui eles falam, nós vamos edificar uma grande cidade. E aí ele vai dizer, façamos-nos um nome. Tem uma finalidade, né? Fazer a cidade e fazer um nome tem uma finalidade. Para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Porque a gente não quer ser espalhado, a gente quer ficar aqui e ser poderoso. Essa decisão humana é uma afronta à ordem do Gênesis, né? Que é crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Baseado nessa primeira ordem, que depois ela é renovada com a família de Noé, Sem, Cã e Jafé, parece aqui uma afronta direta, como resposta ao que vem após o dilúvio, né? Passa-se muito tempo, parece uma afronta direta. Deus vem com a contra-resposta, Deus vem com o
o contraprojeto, o plano de ação para essa decisão humana. Falar, vocês querem se juntar e edificar uma grande cidade na terra que vocês estão, que vai dizer aqui, né? Acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Então eles acharam uma terra, eles se juntaram, edificaram uma cidade e queriam fazer para eles um nome. Veja que Deus pega Abraão e fala, eu vou mostrar para vocês como é que se faz. E ele começa com Abraão e fala, sai da tua terra, contrário do que eles fizeram em Sinar, sai do meio da tua parentela, ou seja, não se fortifica por aqueles que são seus semelhantes, você vai para uma terra que eu vou te mostrar, né? E aí, Deus aqui continua respondendo o capítulo 11 aqui, os humanos. Ele fala, far-te-ei uma grande nação. Eles já eram uma grande nação. Deus vem em Babel e espalha. Aí Deus pega Abraão e fala, de você eu vou juntar de novo. Percebe? Deus espalhou para Abraão começar a juntar de novo. É porque tem que juntar no propósito certo. E aí ele vai dizer, abençoar-te-ei. Você vai ser uma bênção, né? Que depois Deus vai afirmar de novo, tu serás uma bênção. Por que está dizendo abençoar-te-ei? Porque naquele momento, conforme tudo que a gente já tem comentado aqui, o contexto dele é de que ele não era abençoado. Principalmente por causa da questão de estar com a mulher estéril, não ter filhos, não servir a um Deus que tinha nome, aparência, forma, que atrapalharia comercialmente. Então assim, aí eu vejo Deus dizendo para Abraão, olha, aqui são pressupostos, né? São deduções. Parafraseando o que provavelmente Deus estava dizendo a ele, olha, o pessoal te considera maldito por todas as circunstâncias que envolvem a sua vida hoje, então eu abençoar-te-ei. Deus então começa a contra-responder às demandas levantadas pelo povo em Babel, para dizer o que vocês querem, eu vou fazer do meu jeito, segundo o meu propósito. Então o povo se juntou numa terra, virou uma grande família, se fortificou, edificou uma cidade naquela terra e queria fazer para eles um nome. Deus então fez o quê? Pegou um homem de uma terra relativamente próxima dali, não tão longe, pegou de uma terra, do meio da parentela da casa do pai dele, mandou ele sair de lá, abençoaria ele, fortificando ele, e olha que interessante, engrandecerei o teu nome. Ó, o povo de Babel queria fazer um nome grande para eles. Deus anulou os planos deles, escolheu Abraão e disse, você eu vou engrandecer o nome. Percebe como Abraão é uma resposta aos intentos do povo de Babel? Deus está dizendo, o que vocês quiseram fazer sozinhos, eu vou fazer do meu jeito e vou começar e vou mostrar como se faz. Aí tu serás uma bênção. Agora, mais uma vez, como eu chego à conclusão de que Abraão responde tão prontamente sair dali e atender a Deus sem questionar, sem titubear, como eu entendo que é algo que já estava no coração de Abraão e Deus une o propósito de Deus com o propósito de Abraão e faz um propósito unificado. Né? Tem frase aí que o pessoal gosta de usar, né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Né? Eu vejo aqui Deus fazendo o propósito dele no propósito de Abraão. Porque se a gente entender, por causa dessa questão da cultura judaica, se a gente entender, por causa disso, que Abraão se sentia amaldiçoado, que ele tinha dificuldades no convívio social, no núcleo familiar, naquela região, por isso Deus vai retirar ele de lá e ele prontamente atende, talvez é o escape que ele queria. Porque olha o que Deus vai dizer para ele. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus espalhou as famílias em Babel, vai unificar elas de novo em Abraão, e como provavelmente ele é uma pessoa que, por causa da cultura, da bagagem ali, do seu convívio, das suas tradições, ele era considerado maldito, provavelmente ele ouvia de alguém que tentou negociar com ele em outro momento e disse, olha, não posso negociar com você porque você é maldito, mulher estéril, não tem filhos. Provavelmente ele tinha essa pressão familiar, falou, larga dessa Sarai aí, arruma outra mulher para você ter descendência, porque você precisa se garantir comercialmente, e aí você é abençoado quando você tem filhos, servos, serve a um Deus, tem ídolos domésticos. Provavelmente ele recebeu palavras de maldição, desencorajamento, teve negociações fracassadas,
Algumas alianças estabelecidas ali no contexto de deserto não foram feitas porque ele tinha essa questão da maldição acompanhando ele. Então, eu entendo que aqui provavelmente Deus está pegando o seu propósito e atendendo também as demandas de Abraão. Quando ele fala, olha, eu vou abençoar todo mundo que te abençoar. Aqueles que olharem para você, para a tua condição atual, e não se apegarem a costumes e tradições, ainda assim te lançarem palavras de bênção, eu vou abençoar esses. Já aqueles que olharem a tua condição atual, somente a embalagem, e te amaldiçoarem, esses aí eu vou amaldiçoar também. E aí ele fala, e em você serão benditas todas as famílias da terra, porque você é o que eu vou usar para juntar quem eu espalhei em Babel. Percebe que interessante isso? Depois lá na frente, Israel, quando tem a diáspora, que é o grande espalhamento dos judeus pelo mundo, diáspora do grego, dia é através, né, lançar, e esporos é semente, então diásporos, diáspora é semear. Então de Abraão vem os israelitas, né, a nação de Israel, que espalhado pelo mundo semeia as raízes de Israel por todos os povos, então se cumpre isso aqui. Então aqui Deus já começa através de Abraão, que é um gentil, se você considerar que ele é de Ur dos Caldeus, não é de Canaã ainda, onde viria a ser Israel, né? Deus ele começa de um gentil, por assim dizer, e ele traz ele para o propósito, e através dele, todos os gentios, todos os outros povos que não são ele, vão ser uma grande família abençoada. Então o plano da salvação aqui já se estende para todo o mundo através de Abraão e da sua família. Percebe como que Deus está vindo com respostas às demandas, desde o pessoal de Babel, que quis fazer as coisas sozinho do seu jeito, excluindo Deus da equação. Ele pega Abraão, que já tinha uma demanda, já tinha uma bagagem familiar ali, e começa então, através da vida dele, a colocar o plano de salvação e de alcançar todos os povos da terra que ele espalhou, porque foram egoístas, foram anuladores de Deus nas suas vidas. Deus então começa o projeto em Abraão, pegando o propósito que Deus tinha desde a fundação do mundo, né, sabendo que o homem cairia, né, era a possibilidade, o homem podia ter continuado obedecendo, mas desobedeceu. Então Deus estava preparado para as duas circunstâncias, pela sua onisciência, que é conhecer tudo, né, previamente, especialmente. Então Deus atende a demanda através da vida de Abraão. Você vê que nem com Noé não é. Nem com Noé não é. Nem com Noé não é. Nem com Sem, de onde vem os semitas, né? Após o dilúvio, a descendência de Sem é aquela de onde vem os povos semitas. Nem desses Deus começa o projeto, nem da vida de Sem, mas da vida de Abraão. Então olha como que Deus está atendendo duas demandas. A do próprio propósito particular de Deus, da sua vontade natural, mas também as demandas de Abraão na sua vida, no seu núcleo familiar. Interessante isso, né? Então, o que vai acontecer? Quando Abraão atende esse chamado, ele tem 75 anos de idade. A sua esposa aí devia ser também aí de 15 a 20 anos mais jovem que ele. Ainda assim, ele sai, continua com Sarai, leva ela de Ur dos Caldeus, leva seu sobrinho Ló, e vai dizer que tudo que ele tinha, né, a fazenda que ele havia adquirido, veja que ainda assim, com tudo o contrário, ele conseguiu adquirir alguma coisa, né? Ele conseguiu prosperar com alguma coisa de alguma forma. Então ele sai e leva o que o texto vai chamar de fazendas, né, que são os seus bens, e ali, ele quando passa por Harã, nessa trajetória de Ur dos Caldeus até Canaã, quando ele passa por Harã, ele ainda tem acrescidas algumas almas, o texto vai dizendo, quer dizer que algumas pessoas ainda se juntaram a ele, seja como servos, como parceiros. A gente vai ver depois lá na frente essa questão das brigas dos pastores de rebanhos ali, né? Então, ele ainda assim, ele era uma pessoa que por alguma razão, provavelmente esse coração fraterno, piedoso, esse instinto de proteger a família, instinto de lealdade, esse senso de justiça, que são atributos que a gente deduz que Abraão tem por causa de todo esse contexto que está sendo colocado. Provavelmente ele tinha essas características, pelo que a gente vê ele fazendo quando ele vai sair da terra dele aqui, começar a peregrinar. Ele então, quando passa em Harã, que é pra gente aí equivalente à Turquia, tem pessoas que se juntam a ele e ele vai até Canaã.
Canaã, onde estavam os cananeus, né, a terra que mana leite e mel, as uvas gigantes que os espias veem, os homens gigantes, os cananeus. Então, Abraão, ele passa por ali, de Ur dos Caldeus, passa por Harã, aumenta o seu contingente, as pessoas que andam com ele, ele aumenta a sua comitiva, até eles chegarem em Canaã. É interessante que aí Deus vai dizer para ele, aí você vê que no verso 7, Deus aparece para Abraão e fala que vai dar aquela terra para a semente dele, né? E ali, então, Abraão fez um altar ao Senhor. E o Senhor, então, apareceu para Abraão. O texto vai dizer isso, né? Deus promete, olha, essa terra aqui, né, a terra de Canaã, eu vou dar para você e para a tua semente. Ou seja, aqueles que nascessem de Abraão seriam donos daquele lugar. A gente vê isso especialmente com Isaac, mas quando fala eu vou dar para sua semente, se você pegar o contexto de você plantou a semente, dá uma árvore, e essa outra árvore dá outros galhos e outros frutos e folhas, quer dizer que todos aqueles que viessem dos filhos de Abraão, na sua posteridade, também seriam donos daquele lugar. E aí você vê que Abraão, diante dessa promessa, edifica um altar ao Senhor, e o Senhor então aparece para Abraão naquele altar. Não temos aqui a descrição de como é essa manifestação, mas finalmente o Senhor se manifesta de alguma forma para que Abraão o identifique. Nem por isso Abraão faz ídolos domésticos desse Deus, né? A próxima etapa que ele faz é sair dali de onde ele está até Betel, onde ele faz uma tenda, e ali ele edifica um altar e invoca o nome do Senhor. Essa expressão invoca o nome do Senhor é interessante, porque você vai ter se invocar o nome do Senhor lá com Enos, filho de Sete. Esse invocar quer dizer o quê? Trazer a presença, chamar a presença, o nome. Por isso que Deus depois vai dar várias instruções sobre não usar o nome dele em vão, porque desde uma concepção egípcia, nós vamos ver isso melhor em Êxodo, por exemplo, uma concepção egípcia é que se você tem o nome da divindade, você tem ali direito, para não dizer poder, você tem direito de, chamando o nome dela, ela tem que aparecer até você. Então nós vemos aqui que depois que o Senhor aparece a Abraão naquele primeiro altar que ele erige, nesse segundo altar que Abraão faz agora em Betel, aí sim Abraão invoca o nome do Senhor. O que provavelmente quer dizer que na primeira aparição Deus se mostra de alguma forma que fosse compreensível para a mente que Abraão tinha naquele momento, baseados nos seus costumes, mas também lhe revela um nome, porque aqui ele invoca esse nome para que o Senhor apareça de novo para ele naquele altar. Você vê isso lá em Enos, filho de Sete, que é a primeira vez que o nome do Senhor é invocado. Veja que desde Adão o nome do Senhor é invocado apenas em Enos, que vai dizer que começou-se a invocar o nome do Senhor. Quer dizer, até então Deus sempre tinha a iniciativa da conversa com a humanidade, pelo que a gente pressupõe. A partir de Enos, falou assim, não, Senhor, agora eu quero começar a te chamar para conversar, eu tenho interesse em falar contigo. E aqui é o que demonstra Abraão quando erige esse segundo altar e invoca o nome do Senhor. Abraão, então, a partir daqui, é interessante a gente pontuar essa questão do altar, porque nós não vamos ter textos onde as pessoas são ensinadas a construir altares, né? Ou fazer marcos de pedra, que quando você coloca uma pedra para marcar um lugar, o nome disso é marco. Por isso vem marca, por isso que vem o nome mark. O marco é quando você deixa pedras para definirem um lugar, um ponto de partida, um ponto de chegada, um ponto de estabelecimento, uma divisão de limites. Como você vai ter Josué colocando 12 pedras no fundo ali do Jordão, como um marco de que eles atravessaram por ali. Você vai ter Samuel colocando uma pedra num determinado ponto, que ele batiza aquele lugar de Ebenezer, que é pedra de ajuda. Eben é pedra, Ezer é ajuda ou auxílio. E aí ele vai dizer, chamou aquele lugar Ebenezer, porque disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Então foi um marco. Então, o marco de Abraão aqui é fazer altares pelos lugares que ele está passando, né, para mostrar que Deus tem auxiliado ele nessa caminhada. E assim ele começa a meio que marcar o seu terreno também, porque as regiões com altares eram muito respeitadas, né? Olha, alguém que serve a algum Deus consagrou esse lugar, então não posso desrespeitar nem violar os altares, né? E aí Abraão começa a descer rumo à Banda do Sul, indo em direção ao norte da África, o Egito, como nós vamos ver
nos versos seguintes. Você tem aí o verso 10, por exemplo, que diz que naquela terra teve fome. Então ele desceu para o Egito porque ele não tinha suprimentos na região onde ele estava. E olha que interessante, nós explicamos que começou a surgir essa questão da fome em alguns lugares específicos por causa das novas condições climáticas pós-dilúvio, entre elas a desertificação, lugares onde não havia nutrientes no solo para plantar e colher, então não tinha relva, grama, não tinha água potável, pelo menos, né? Água com condições de beber ou dar de beber ao seu gado, não tinha como criar animais ali. Houve então fome naquela região de Betel ali, depois de Canaã, e ele começou a descer por causa da crescente fértil, né, do delta do Nilo. Então ele começa a descer para o norte da África, eles chamam de Banda do Sul, porque você está descendo, mas ele chegou ao norte da África. Como nós vamos ver aqui, que quando ele está chegando para peregrinar no Egito em busca de suprimentos, né, ele conversa com Sarai e fala: olha, você é muito bonita. Quando eu chegar lá com você, eles vão querer ficar com você e vão querer me matar para poder ficar com você. Então, para que eu não morra, fala que é minha irmã. Depois, lá na frente, nós vamos ver, lá em Gênesis capítulo 20, por exemplo, que ele não mente, porque Sarai, de fato, é filha de Tera também, só que com outra mãe. Então, ela é irmã e esposa de Abrão. Só que ele pede para ela ocultar essa parte da informação que ela é esposa. Agora, o pensamento de Abrão é o quê? Um homem que tantas vezes tem confiado em Deus por tantas razões, né? Ele temeu pela própria vida chegando ao Egito. Isso pode nos indicar duas coisas. Eu considero essa primeira pouco provável devido à reação que Faraó vai ter depois. Mas provavelmente Abrão ouviu algumas histórias acerca do povo do Egito de que eles matavam os homens das caravanas, os peregrinos, para ficar com suas esposas. A segunda hipótese, que eu acredito que é a mais viável, até pela história, pelo histórico de barbaridade dos caldeus, né, é que no costume da terra dele, os caldeus matavam ali os homens das caravanas, os peregrinos, para ficar com suas esposas. É o que vai acontecer lá na frente em diversas situações, quando os caldeus, os fenícios, os povos mais para o norte ali, da Assíria, por assim dizer, eles têm esse hábito, tá? Então, primeiro, Abraão deduziu, como ele está indo para uma terra que ele não conhecia, que Deus mostraria, então ele não sabia como eram os costumes do Egito. Então, a primeira hipótese que ele ouviu falar que aquela região era assim, talvez até ouviu mesmo, mas de alguém que não sabia do que estava falando e especulou, né? Eu considero essa primeira hipótese mais fraca, eu descarto ela. Ela existe, mas eu não considero, acredito que a segunda hipótese é a mais válida. Que entre os caldeus era esse o costume, como ele não conhecia aquela região, ele acreditava que o costume da região deles era o costume de todas as regiões. Então ele acreditava que com ele aconteceria naquela região como acontecia com os outros que ele viu acontecer na região dele. E nós temos documentos históricos de que os caldeus tinham esse tipo de barbaridade, né? Você vai ver Deus dizendo, né, para Abraão depois, em outro momento, que ele estava esperando encher a medida da maldade dos caldeus para cumprir o propósito que ele tinha, né? Então aqui, Abraão pede para Sarai para ocultar uma informação e dar somente outra, porque ele temia que fizessem com ele como o povo dele fazia com outros povos. Provavelmente, pode ser que tenha acontecido de alguns peregrinos do Egito terem subido para comercializar alguma coisa em Ur dos Caldeus, visto a proeminência da cidade de Ur dos Caldeus, como eu já disse mais de uma vez. E aí, chegando lá, os caldeus fizeram com essas caravanas o que Abraão temia que fizessem com ele. Então veja só, explica, mas não justifica, porque um homem creu em tantas coisas, mas acima de qualquer coisa ele era homem, então ele temeu por razões justificáveis. Eu vejo muita gente criticando Abraão nesse ponto, mandou a esposa mentir, teve medo, foi egoísta, foi covarde. Vamos analisar o contexto e nos colocar no lugar de Abraão, né? O que será que a gente faria, né? E aí você vê que, de fato, quando ele desce para o Egito, ele chega ali e o pessoal realmente vê Sarai e fala, cara, que linda essa mulher, né? E aí, quando tem a informação de que ela é irmã do dono da caravana,
e aí isso fica comprovado pelo fato dele não ter filhos, então provavelmente foi fácil cair nessa história. Eles vão lá e dão testemunho de Sarai para o faraó. E o faraó fala, beleza, recebe esse cara bem aí, dá muita coisa para ele, dá bens, dá dinheiro, dá suprimentos, dá servos, show de bola, abençoa ele. E aí, o texto vai dar a entender que Faraó chega a se deitar e ter relações com Sarai. Porque você vai ver que no texto, e aí isso quebra aquela ideia de que Abraão ouviu falar que era costume dos egípcios matar os homens chefes de caravanas e peregrinos para ficar com suas esposas, porque Faraó vai dizer, olha, porque assim que Faraó desposa Sarai para si, e o casamento só é considerado consumado na relação sexual da núpcia. Então, se o texto vai dizer que Faraó chegou a desposar Sarai, e aí vieram os males de Deus sobre o Faraó, é porque ele consumou o fato, né? E veja que interessante. Veja que o verso 17, né, vai dizer que feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então nós entendemos que se de fato ele desposa Sarai, você vai ver que o Senhor fere, então houve um fato consumado, mas o depoimento de Faraó depois vai deixar claro, ele chama Abraão e fala, cara, o que você fez? Por que você não me disse que ela era tua mulher? Aí nós não vemos o texto em nenhum momento, o texto não deixa isso claro, então a gente só pode pressupor e deduzir com base no escrito, mas imagina Faraó tomando Sarai por mulher, aí ele consuma o fato. Vamos supor que, sei lá, no mesmo momento, no dia seguinte, começam a vir os males em certa sequência de eventos. E aí Faraó vai procurar saber o que aconteceu. Nós não vemos, não há texto dizendo que ele perguntou para Sarai, não há texto dizendo que ele consultou seus magos, não há texto dizendo que ele pergunta para Abraão. Pela consequência do que acontece ali, pelo que acontece com Faraó, pelas consequências, baseado no costume egípcio, nós podemos deduzir que Faraó entendeu que aquilo lhe sobreveio porque era um castigo para quem tomasse a mulher de outro homem. Veja que quando os males vêm sobre Faraó, imediatamente ele vai na raiz do problema. Então, se ele sabia por que estava passando por aquela situação de pragas, essa coisa toda, é porque esse era o costume deles. Então, a gente pode deduzir que quando você toma para si uma mulher que já é casada com outro homem, a punição dos deuses é os males, as pragas, essa coisa toda. E aí você vê Faraó chamando a atenção de Abraão. Por que você me diz que ela é sua irmã? Você fez eu tomar ela por mulher e me viesse todo esse mal? Toma aqui tua mulher, vai embora. E aqui você vê que no verso 16, anteriormente, vai dizer que por causa de Sarai, né, Faraó, quando recebe de Abrão ali sua suposta irmã para ser esposa, Faraó fica tão grato que dá ali para Abrão ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, e jumentas e camelos. Certamente nesse momento aqui, Agar é dada também como serva no meio desse grande pacote, porque eles não têm Agar na sua caravana quando descem para o Egito, mas quando sobem do Egito com mais riqueza e mais servos, Agar já está entre eles. Certamente ela é dada para eles aqui nesse momento. E aí quando Faraó despede Abrão, ele fica muito bravo, ele fala, esse mal veio sobre mim, você me enganou, você falou que era sua irmã, olha o que aconteceu comigo. A gente entende também que se Faraó soubesse que Abrão era casado, não teria tocado em Sarai. Porque também se você entender que já que ele desposou Sarai, devolveu ela para Abraão e despediu ele com bênçãos, ele podia então, já que você me enganou, ela é sua irmã, e já vê esse mal sobre mim, eu te mato agora, e ela fica oficialmente como minha esposa e tá tudo certo. Mas ele despede ela, então não era costume dos egípcios matar os chefes de caravana e os peregrinos para ficar com suas mulheres, tá bom? Assim como Abrão deduziu que era, porque esse era sim costume dos caldeus. E ali eles são dispensados. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito e acompanharam ele, a sua mulher e tudo que ele tinha. Então eles foram retirados de lá, convidados a se retirar.
Foi dado para eles riquezas, bens, servos e servas, e ainda teve uma comitiva que escoltou para garantir que eles iam sair dali da terra, né? Então veja que contexto interessante do propósito que Deus tem, na demanda que Deus tem do Éden, agora renovado a partir de Noé, e agora os homens intentaram contra Deus, excluíram Deus da equação e quiseram se engrandecer. Deus não gostou nada disso e falou assim: eu quero ser uma família com vocês, mas vamos fazer as coisas em conjunto, vocês me excluíram dos planos de vocês, então eu vou começar do meu jeito com Abraão. Deus atende as duas demandas. Nós entendemos um pouco do porquê que Abraão atende tão prontamente, qual era provavelmente o tipo de vida que ele estava levando em Ur dos Caldeus e por que tão prontamente ele sai. Nós vimos também o porquê que ele insiste em levar Sarai e porquê que ele leva seu sobrinho Ló. Vimos o que acontece no Egito quando ele desce e porque quando ele sobe do Egito, ele sobe muito mais rico do que desceu. Tá? Esse é o capítulo 12, então. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te agregado mais informação acerca do Antigo Testamento, o costume da Mesopotâmia, a vida de Abraão, para entender depois as 12 tribos de Israel. Volto a dizer que você, se você não é inscrito, ou se você já é e não clicou em curtir ainda, curte. Se não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para receber os próximos episódios dessa minissérie aqui, bem como os cortes que eu faço com informações específicas, né? Lembrando das minhas redes sociais, você pode seguir meu Instagram e meu TikTok que estão aparecendo aí para você. E espero realmente que tenha agregado na sua vida muita informação, que te ajude a entender melhor o Gênesis, os costumes, a Bíblia Sagrada como um todo, o plano de salvação de Deus para toda a humanidade, mas que esteja te agregando informação e te faça se apaixonar mais pela palavra de Deus, entender de acordo com o contexto aqui como eram as coisas na época, porque algumas coisas foram feitas do jeito que foram feitas. A palavra de Deus é sensacional. Espero ver você aqui no próximo vídeo. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus.